Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando. Temos aqui, eu quero abençoar você que nos visita com um livro, Uma Nova Vida em Cristo. Eu conheço pessoas que tiveram uma vida mudada porque leram um livro como esse. Você que não recebeu também, dê um sinal com a mão, eu vou abençoar aqueles que ainda não receberam esse livro. Levante a sua mão, que eu vou estar, através do pastor aí, entregando esse livro e abençoando a sua vida. Depois vocês vão estar lendo em casa. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente, permaneça com a gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, é muito bom ter vocês aqui conosco. Hoje é sexta-feira nesse ministério é? Em nome de quem? De Jesus. Se o diabo tem quem faz, Deus tem quem desfaz. A Bíblia diz: e para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer todas as obras do mal. Alguém pode dizer assim: bispo, eu não creio que o diabo existe, eu nunca vi ele. Eu também, muitas vezes, posso dizer para você, eu também nunca vi o diabo, mas de uma coisa eu tenho certeza, ele existe. Tem gente que diz assim: eu não creio que Deus existe, eu nunca vi Deus. Eu também nunca vi Deus, mas eu creio que Deus existe. Como que eu sei que Deus existe? Pelo que Ele faz. Muitas vezes a gente não vê Deus com os olhos naturais, mas a gente vê o que Deus faz. Você pode não ver o diabo com os seus olhos naturais, mas você vê o que ele faz. A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. E quantas são as pessoas que estão vivendo esse dilema de sofrimento, de percas, de destruição? E o que está por trás do sofrimento daquela pessoa? Uma atuação do mal. E é preciso fazer a batalha espiritual. É preciso guerrear para que o poder das trevas venha libertar essa pessoa. Talvez essa pessoa é você. Você não está tendo paz, você não está tendo alegria, você não consegue ser feliz na sua vida sentimental. Você sente que algo está te travando, algo está te prendendo, algo está te amarrando. E o principal, você não tem paz. A sua vida falta paz. E por trás de tudo isso tem a atuação do mal. Mas glória a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele tem poder para desfazer todo o poder do inferno contra a sua vida. Amém? E daqui a pouco eu vou orar para que toda inveja, toda obra de feitiçaria, se porventura tiver alguma coisa feita, mandada, invocada contra a sua vida, nós vamos orar para que você saia daqui livre, liberto. E se você está doente, nós vamos orar por cura, para que você seja curado, para que você seja livre de toda a enfermidade. Amém? Queridos, os que trouxeram a Bíblia, abra comigo em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas fica no Novo Testamento. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Aí você vai encontrar 1 Coríntios, 2 Coríntios. Depois você vai encontrar Gálatas capítulo 5. Carta aos Gálatas capítulo 5, o verso 16. Estivemos ali no Rio Grande do Sul, 11 dias evangelizando junto com alguns irmãos e também alguns evangelistas americanos. O Rio Grande do Sul é onde tem o menor percentual de cristão. Somente 1% da população do Rio Grande do Sul é cristã. A maioria fazem parte do espiritismo, outros da maçonaria, e aonde tem um nível muito alto de envolvimento com o poder das trevas. Fomos ali, muitas almas se renderam ao Senhor Jesus, muitas curas, muitas libertações, e o nome de Deus foi exaltado e glorificado, ali na cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. E nós estamos muito felizes pelo que o Senhor fez ali. Por isso que esses dias nós estivemos um pouco ausentes, mas eu louvo a Deus que os irmãos permaneceram firmes na fé, firme no Senhor.
Gálatas 5, verso 16, se você estiver sem a sua Bíblia, acompanhe aqui na projeção. Mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 16, a seguir. Uma coisa vos digo, andai no Espírito e não satisfareis a cobiça da carne. Pois a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e são contrários, um ao outro, de modo que não podeis fazer o que quereis. Só até aí. Curve sua cabeça por um momento, feche os teus olhos e repita essa oração assim comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Diga: Senhor, repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Querido, o que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa noite vai abrir o seu entendimento de uma forma tão grande, que se eu tivesse aprendido isso antes, as minhas guerras, as minhas batalhas tinham sido diferentes. Nós estamos em uma campanha com um tema nesse mês de outubro, rasgando o leão, baseado na passagem onde Sansão encontra um leão novo, e ele foi atacado por esse leão. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus possuiu Sansão, e então Sansão rasgou o leão, como se rasga um cabrito, uma força sobrenatural para vencer um animal feroz. E nós precisamos do Espírito Santo para que possamos vencer toda a força do inimigo que se levanta contra a nossa vida. Amém? Eu quero falar nessa noite das maiores batalhas que existem na vida de todo ser humano. Nós pensamos que a nossa guerra maior é contra o diabo. E o diabo, ele não é o nosso inimigo maior, porque o diabo Jesus Cristo já derrotou na cruz do Calvário. Amém? Eu não derroto o diabo quando eu jejum, eu não derroto o diabo quando eu oro. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Quando eu entro em consagração, em oração, em jejum, eu só assumo a autoridade que Cristo me deu ao vencer, ao despojar, ao destruir todo o poder das trevas na cruz do Calvário. Tem crente que pensa assim: eu vou me consagrar para eu vencer o diabo. Não, ele já foi vencido, ele já está derrotado, ele já está sentenciado. A gente não luta contra alguém que é maior do que Deus. A gente não luta contra o poder das trevas, sendo que ele vai vencer. Não, a Bíblia diz que ele já foi derrotado. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Então o diabo não é um inimigo à altura, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. O nosso maior inimigo se chama carne. Nosso inimigo se chama... E quando eu estou falando carne, eu quero que você entenda, eu não estou falando do corpo, que muitas vezes a gente pensa: carne é o meu corpo. Não, quando a Bíblia diz carne, a Bíblia está falando de uma natureza que nós carregamos. É uma natureza que todo ser humano carrega, a natureza carnal. Quando você tem sentimentos de ódio, de raiva, a cobiça, a inveja, a idolatria, a impureza sexual, a Bíblia chama isso de carne, de carnalidade. É a natureza carnal, a natureza que todos nós temos. Você já viu uma criança pequena? Você ensina ela o que é certo, você ensina as coisas boas, mas você já viu que a natureza da criança é uma natureza, e de toda criança muitas vezes é um pouco perversa? Você já viu que toda criança gosta de morder, de bater, gosta de fazer o errado? E você muitas vezes fica perplexo. Você diz assim: eu não ensinei isso para ele, eu não ensinei isso para ela. E da onde vem essa má criação? Da onde vem essas coisas má que essa criança faz? É a natureza nossa. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, então todo ser humano que nasceu após Adão, ele nasceu com a natureza pecaminosa.
com a natureza de fazer o mal. Isso dentro dele, dentro de nós. E a Bíblia fala isso, que nós carregamos essa natureza chamada carne, que são os nossos desejos para aquilo que é errado, os nossos desejos para aquilo que nos afasta de Deus. Então existe uma guerra dentro de você, existe uma guerra dentro de mim, existe uma guerra. A Bíblia está dizendo que é uma guerra. A guerra de quem? Da carne contra o espírito. Existe uma guerra do bem e do mal, mas aonde? Fora de mim? Não, dentro de mim. Entre eu fazer o que agrada a Deus e entre eu fazer o que não agrada a Deus, entre eu fazer a minha vontade e entre eu fazer a vontade de Deus. Mas é uma guerra, é uma guerra. A Bíblia deixa claro, existe uma luta entre a carne e o espírito, e não é o corpo, mas é a nossa natureza. Quantos me compreendem? Então, quando a Bíblia está dizendo a natureza do homem, a carne, está falando de algo que nós herdamos, a natureza pecaminosa, de fazer o que é errado, de fazer o que desagrada a Deus. E a Bíblia diz que tem uma guerra. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas: andai no Espírito, andai no Espírito, e não satisfazei os desejos da vossa carne. E eu quero que você entenda algo: a sua carne, a sua natureza carnal, a minha natureza carnal, não é um demônio. Você não é um demônio, diga amém por isso. Quando a Bíblia está dizendo a nossa carne, ainda que ela seja má, ainda que ela esteja corrompida, isso não é um demônio que está dentro de mim, não é um demônio que está dentro de você, é uma natureza caída. A Bíblia diz que a nossa inclinação é para aquilo que está errado. Então a nossa natureza carnal, os nossos desejos, a nossa cobiça é para aquilo que é mal, é para aquilo que é ruim, para aquilo que desagrada a Deus. Mas isso não é um demônio que está dentro de você, é a sua natureza pecaminosa. Aí a Bíblia diz que há uma luta dentro de nós, entre a carne e o espírito. Existe também um espírito dentro de você, que ele quer fazer o que é bom, que ele quer fazer o que agrada a Deus. Não é o Espírito Santo que a Bíblia está dizendo, né? O Espírito Santo está dentro de você, mas está falando do seu espírito, da parte que vem de Deus, aonde Deus soprou o fôlego de vida. Vocês estão compreendendo? Então a carne não é um demônio, mas ela pode abrir uma porta para o demônio. A sua carne não é um diabo, mas ela pode dar lugar ao diabo na sua vida. Você não tem que ter medo do diabo, porque o diabo ele não tem poder sobre as pessoas, a não ser que as pessoas alimentem a sua carne, a não ser que as pessoas se entreguem aos seus desejos. O problema não é o diabo, nunca foi. O problema é o pecado, porque o diabo ele atua, ele age onde há legalidade, e o que dá legalidade para o diabo agir na vida de uma pessoa é o pecado. Por isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos, e serve para mim, serve para você. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é o quê? Ele diz: a carne é fraca. Jesus está dizendo: estejam atentos para que vocês não cedam os desejos da vossa carne, porque quando eu cedo o desejo da minha carne, quando eu cedo as tentações, eu estou dando lugar ao diabo, eu estou abrindo uma legalidade para ele agir na minha vida. E quantas são as pessoas que têm medo de macumba, têm medo de feitiço, têm medo de inveja, quando na realidade deveriam ter medo do pecado? Porque uma pessoa que está procurando viver em santidade não tem macumba, não tem olho gordo, não tem inveja, não tem bruxaria, não tem praga de mãe, não tem praga de ninguém que possa pegar nessa pessoa. Amém? Essa pessoa está blindada, porque o mal só age onde ele encontra uma legalidade, e o que dá legalidade do mal agir na vida das pessoas é o pecado. Então a carne não é um demônio, mas ela pode abrir legalidade para o demônio. Quando ela é alimentada.
Eu não estou falando de comida, de arroz, de feijão, mas eu estou falando daquilo que é mal, daquilo que é perverso, daquilo que é contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, e esse mundo é um mundo mau. E não pensa você que a sua carne gosta de orar. Não, a carne ela não se converte, querido, não se converte. Por isso que muitas vezes você se pega com maus pensamentos, e o inimigo começa a te acusar, dizendo: você não presta, você é ruim. A gente é má, a gente somos maus, a nossa natureza é má. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 7, o verso 14, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Paulo está falando da sua natureza carnal. Ele diz: olha, eu sei o que é certo, eu sei o que é o bem, e eu quero fazer o bem, eu quero fazer as coisas certas. Mas Paulo diz: mas eu acabo fazendo o que eu não quero, eu acabo fazendo mal. E muitas vezes a gente entra em conflito com a gente mesmo. Você fica: poxa, meu Deus, misericórdia. Eu pensando essas coisas, meu Deus, misericórdia. Eu querendo fazer essas coisas, mas é a guerra que existe dentro de nós. A guerra entre a carne e o espírito. A carne não gosta de orar, a carne não gosta de vir à igreja, a carne não gosta de ouvir a palavra de Deus. É uma guerra, é uma luta. O seu espírito decidiu te trazer aqui, guiado pelo Espírito Santo. Você decidiu alimentar o seu espírito, mas você já percebeu que é uma luta? Você fica com sono na igreja. Tem gente que até dorme, tira um sono bom. Na hora que acaba o culto, fala: já passou tão rápido. Também, dormiu 1h30. Aí a carne nem percebe. Passa rápido o culto, dormindo. Passa ou não passa? Até uma viagem de um dia passa rápido dormindo, é ou não é? A carne não gosta das coisas de Deus. Por isso que quando você vai orar, é aquela abrição de boca, é aquela guerra, é uma luta, porque a sua carne não quer isso, porque a sua carne não quer que você se encha de Deus, a sua carne quer que você se alimente daquilo que desagrada a Deus. E você fica 1, 2, 3 horas no celular, no TikTok, nas redes sociais, e a hora voa, e você diz: meu Deus, já passou tão rápido. E você deu muitas gargalhadas, e você viu muitas informações, mas dentro de você tem um vazio. Aquilo não te preencheu. E você senta na roda dos amigos ali, bebe 1, 2, 3, uma caixa, 2 caixas de cerveja, e a sua carne gosta daquilo, mas por dentro existe um vazio, existe uma guerra dentro de você. Você sabe que aquilo ali está errado, você sabe que não é isso que Deus quer para você. Por isso que Paulo está dizendo: tem uma guerra dentro de nós. E quando eu entrego a minha vida a Jesus, a minha carne não deixa de existir. Porque tem gente que pensa: eu vou entregar a minha vida a Jesus e a partir de hoje a minha carne vai deixar de existir. Não. Enquanto vida você tiver, enquanto vida eu tiver, nós vamos estar nessa guerra, essa guerra interior, entre fazer o errado e entre fazer aquilo que agrada a Deus. E eu pergunto, nessa luta da carne e o espírito, quem é que vence? Na luta da sua natureza carnal contra o espírito, quem é que vence? Já que a carne não gosta de orar, já que a carne não gosta de ler a Bíblia, já que a carne não gosta das coisas de Deus, a carne não gosta daquilo que é espiritual. Do que a carne gosta, bispo? Dos prazeres. A carne gosta de imoralidade sexual, a carne gosta da perversão, a carne gosta de bebidas, de glotonaria, a carne gosta daquilo que é mal. A nossa natureza é inclinado para isso, para aquilo que é mal, para aquilo que é perverso, para aquilo que é ruim, por conta do pecado. Mas já que a carne não gosta, bispo, das coisas de Deus,
Quem é que vai vencer nessa história? Quem é que vence na luta entre a carne e o espírito? Você sabe dizer? Quem é que vence nessa guerra? Dentro de você? Entre a carne e o espírito? Sabe quem é que vence? Quem você mais alimenta. Quem eu mais alimento é quem é que vai vencer. E o que eu preciso entender nessa batalha que existe dentro de nós, dentro de cada um, da carne e o espírito, entre fazer o que é certo e o errado, é que nessa guerra, primeiro, eu preciso entrar com um princípio, o princípio de entender quem eu sou e quem Cristo é. Eu não posso entrar na luta contra a carne, com a minha força, e dizer, não, eu vou dizer não para o pecado, eu não vou fazer isso. E toda vez que você entra na sua força para lutar contra o pecado, você cai em tentação. Por isso que você é recorrente em cair. E você fica sem entender por que eu estou na igreja e eu não consigo me libertar disso. Por que eu já entreguei minha vida a Jesus e eu não consigo vencer esse pecado? Porque você está lutando com as suas forças. Porque você está entrando na guerra de uma maneira errada. Na guerra entre a carne e o espírito, eu preciso entrar nessa guerra primeiro, entendendo que Jesus já venceu no meu lugar. Amém? Eu não luto contra os meus desejos com a minha força, mas eu luto entendendo que Jesus já veio e já pagou o preço pelos meus pecados, e entendendo que em Cristo eu consigo vencer a minha natureza pecaminosa, entendendo que se eu me voltar para Deus e buscar dele, se eu me voltar para Deus e reconhecer Jesus como meu libertador, eu consigo vencer a minha natureza pecaminosa, eu consigo vencer a minha carne, eu consigo vencer ela e crucificar ela na cruz. Por que a gente jejua? A gente gosta de jejuar? Não, irmão, a carne não gosta de jejuar. É porque você está crucificando a sua carne. Ela quer comer, ela quer ali satisfazer, e você está ali em consagração, dizendo não, não é você que manda em mim, sou eu que decido o que eu vou viver. Por que você vem para a igreja? É porque você quis? Não, é porque você decidiu sacrificar, é porque você decidiu crucificar a sua carne, é porque você está lutando contra a sua carne, contra os seus maus desejos, é porque você está lutando contra a sua carne para que o seu espírito vença. Amém? Então nessa guerra eu preciso entrar entendendo que Cristo já venceu por mim. E se Cristo já venceu por mim, em Cristo eu também posso vencer a minha natureza pecaminosa. Em Cristo eu também posso vencer a minha carne. Em Cristo eu também posso parar de beber. Em Cristo eu também posso parar de usar droga. Em Cristo eu também posso parar de me prostituir. Em Cristo eu também posso abandonar os vícios. Mas somente em Cristo. Porque se você for lutar com as suas forças, você nunca vai conseguir. Você vai até tentar, mas você não vai conseguir. Isso começa a partir do entendimento que Cristo já pagou o preço por mim na cruz do Calvário. Vocês me entendem? A minha pergunta é: nessa guerra que você está vivendo, não é contra o diabo, é a sua carne. Quem é que você mais tem alimentado? Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo do seu dia você tira para ler a Bíblia? Quanto tempo da sua semana você tira para ir à igreja? Ô bispo, eu quase não tenho tempo de ir na igreja. Ô bispo, eu quase não tenho tempo de orar. Ô bispo, eu quase não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu pergunto, quem é que você está alimentando mais? É a sua carne. A questão não é ter tempo, é priorizar, ter prioridade. Porque tudo que eu priorizo, eu arrumo tempo, sim ou não? Sim. Se você disser que isso é prioridade, você vai arrumar tempo para aquilo. Se você disser que a sua vida é prioridade, você vai arrumar tempo para a sua vida espiritual. Então, é o que eu priorizo. Mas se eu não priorizo a minha vida espiritual, a carne vai gostar, ela vai se sentir confortável. Só que a nossa natureza carnal
vai nos levar para longe de Deus, vai nos levar para a perdição, vai te levar para as imoralidades sexuais, vai te levar para os vícios, vai te levar para a destruição eterna. A nossa carne, ela está lutando contra nós, e você precisa entender isso, e você precisa travar essa luta, e decidir alimentar o seu espírito, orar mais, ouvir mais louvores, escutar mais a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, porque só assim, meu irmão, você vai conseguir vencer. Porque senão você vem à igreja e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a sua vida não muda, porque você está vindo à igreja achando que só vir à igreja a sua vida vai mudar. Não, é aqui dentro a guerra, é dentro de nós, é no dia a dia que eu tenho que tomar uma decisão de vencer a minha carne. Amém? Tiago vai dizer, Tiago 4, capítulo 1, de onde vêm as confusões, as intrigas, as guerras entre vós? Tiago diz, vem da vossa natureza, da vossa carne. Toda confusão, toda briga, toda intriga, vem da nossa natureza carnal. Aonde tem briga, onde tem confusão, tem carne dominando, tem carne governando. E talvez você está numa confusão tão grande, talvez você está no meio de uma briga tão grande, a carne está prevalecendo, a carne está governando. E o que você tem que fazer com a sua carne? Crucificar ela. Por isso que Jesus diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É renúncia diária, para você mesmo. Para você mesmo, você vai ter que dizer não. Agora, como é que eu venço a minha carne? Alimentando ela e mudando os meus hábitos. Tem que ter mudança de hábito, querido. Não tem como eu querer ser liberto continuando nos mesmos ambientes, continuando fazendo as mesmas coisas. Não tem como. Se você quer ter uma vida liberta, você precisa de disciplina, você precisa de mudança de comportamento. A palavra conversão significa mudar de rota. Se você estava caminhando no caminho de perdição e você decidiu converter, então a partir de hoje você tem que mudar. Você tem que decidir lutar contra isso que está dentro de você, contra a sua natureza pecaminosa, contra o mal. E é todo dia eu tenho que lutar contra a minha carne. E todo dia a minha carne quer prevalecer. E então eu vou orar, e então eu vou me consagrar, e então eu vou ouvir a palavra de Deus, e então eu vou pensar naquilo que é bom, naquilo que é útil, naquilo que é agradável, naquilo que há louvor. Eu vou pensar naquilo que é de Deus. Mas você acha que a minha carne gosta de orar? Você acha que a minha carne gosta de ler a Bíblia? Nem a sua gosta. É luta, é guerra. Entenda isso. A Bíblia é clara. Paulo está dizendo, a carne milita, é uma guerra, não tem trégua não, meu irmão. Não vai ter um dia que você vai acordar e a sua carne vai dizer assim, ó, tá bom, você venceu. Não, todo dia ela vai querer te corromper. Não é o diabo não. A Bíblia está dizendo que Tiago vai deixar isso claro, que o homem é atraído pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. É o mal que está dentro do ser humano, é a natureza caída. E para isso a gente precisa buscar fortalecer o nosso espírito com as coisas de Deus. E não tem trégua, a guerra é todo dia. E você está na igreja há vários anos e você diz, meu Deus, que batalha é essa? Tem dia que parece que eu não vou mais nem buscar Deus, tem dia que parece que eu vou voltar para as coisas erradas, porque é a guerra. Mas se você estiver alimentando o seu espírito, pode ter certeza que a sua carne não vai ter força sobre você. Amém? Se você estiver alimentando o seu espírito, a carne não vai te impedir de orar, a carne não vai te impedir de ler a Bíblia, a carne não vai te impedir de viver o que Deus tem para você. Agora, para isso eu preciso mudar os meus hábitos. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que vivia em imoralidades sexuais, se afaste disso. Porque não dá para eu estar na igreja
e está o dia todo compactuando com as coisas do mundo, me enchendo das coisas do mundo, você está alimentando a sua carne. Não, bispo, mas eu não tenho maldade não, eu fico o dia todo na internet, mas isso não... Mas a sua carne gosta. E você ouve uma fofoca, um disse-me-disse, e você diz, não, eu não quero mal. Mas aquilo está alimentando a sua carne. E muitas vezes você compactua com algo errado, e isso está alimentando a sua carne. E nós precisamos vencer a nossa natureza carnal. Como? Crucificando ela, colocando ela na cruz, colocando ela ali. Por isso que Paulo diz, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Todo dia, meu irmão, você tem que matar os seus desejos. Não é só dizer não, mas é se alimentar das coisas de Deus, para que a sua carne não prevaleça. Amém? Qual é o seu maior inimigo? É você mesmo. O maior inimigo que você tem é você. Ah, o fulano que me magoou. É nada, é você. Porque você guarda mágoa, porque você quer fazer justiça, porque você guarda ódio, e a sua carne gosta disso. Quando você deveria liberar o perdão, quando você deveria perdoar, quando você deveria ver as coisas por outros olhos e entender que Deus tem o poder para mudar essa situação. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito. Então nós precisamos nos alimentar daquilo que é de Deus, para que a nossa carne não prevaleça contra a nossa vida. Amém? Quem você tem mais alimentado? A sua carne ou o seu espírito? Se você tem alimentado mais a sua carne, a partir de hoje, decida crucificar ela. Faça consagração, faça jejum, ore mais, leia mais a Bíblia, congregue mais, ouça mais a palavra de Deus, para que você possa vencer nessa luta contra a carne e o espírito. Amém? A guerra está aí dentro de você, e é você que vai decidir quem é que vai vencer. E nessa noite nós vamos orar para que Deus te ajude. Talvez você está vivendo uma vida de pecado, talvez a sua carne está gritando, os desejos estão gritando tão forte, e você está dizendo, Deus me ajuda para que eu não caia em tentação, Deus me ajuda para que eu não ceda à tentação. A sua carne está tão forte, e você está vivendo uma guerra no seu interior. E nós vamos orar para que toda a força da sua carne não prevaleça, e para que o seu espírito seja fortalecido, e para que você possa ter a vitória sobre a sua carne. Amém? Fique de pé, por gentileza, que eu quero orar por você. Se você puder, eu gostaria que você viesse aqui à frente, porque nós vamos ungir vocês. Vamos declarar a unção do Espírito sobre a sua vida. Vem toda a igreja aqui à frente, que nós vamos ungir cada um de vocês no alto da cabeça. A carne não é um demônio, mas ela pode dar lugar a um. E se a sua carne deu lugar ao demônio, nós vamos orar. Isso, pode vir mais aqui para o meio, queridos. Pode vir mais para cá. Isso, venha. Não fica nos corredores não, que é para a gente passar, para orar por vocês, ungindo. O Espírito de Deus se apossou de Sansão, e ele teve uma força sobrenatural. Nós vamos clamar pelo Espírito de Deus, para que você vença esse desejo maligno, para que você vença a sua própria natureza, para que você vença você mesmo. A sua guerra não é contra pessoas, a sua guerra é contra você mesmo. É você mesmo que precisa se vencer, vencer a sua carne, a sua natureza pecaminosa, essa guerra invisível que existe dentro de você. E muitas das vezes a gente passa desapercebido. A gente fica dizendo, é o diabo. Tem muita coisa que o diabo faz, mas a Bíblia está dizendo, não é do diabo, é da nossa carne, é da sua natureza pecaminosa. A concupiscência, os desejos dos olhos, os desejos do coração, os desejos malignos.
dentro de cada um de nós, dentro de todos nós. Ah, bispo, mas eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu sei. Mesmo que você entregou a sua vida a Jesus, a sua carne ainda está aí. A sua carne ainda está aí lutando contra o seu espírito. É uma guerra, meu irmão. É uma guerra que nós vamos travar até o dia da nossa morte. É uma guerra que travamos diariamente. A carne, ela não se converte. Você sim se converteu. Você sim entregou sua vida a Jesus, mas a carne não. E você precisa crucificar a sua carne. Você precisa vencer a sua natureza pecaminosa. Então, nesse momento, com os olhos fechados, fale com Deus. Diga: Deus, me ajuda. Diga: Deus, me enche do teu espírito para eu vencer, meu Pai, essas tentações, para eu vencer, meu Pai, esses desejos malignos que em mim habitam. Peça a Deus para te ajudar para vencer a sua carne que não se converte.
Com os seus olhos fechados, nós vamos orar por você, ungindo a sua vida, declarando a unção do Espírito Santo, que quebra todo jugo, que quebra todas as fortalezas, que arranca todo o poder das trevas. Você que não consegue se libertar, você que está vivendo uma vida escrava do pecado, você que não consegue vencer a sua natureza carnal, nessa noite você vai sair daqui livre de todas as prisões. Você que está vivendo uma vida de opressão, você que tem pensado em tirar a sua própria vida, e se a sua natureza carnal está sabotando você, mas nessa noite você vai sair daqui livre, livre de todo pensamento suicida. Você vai sair daqui livre de todo o trauma que você sofreu. Você vai sair daqui livre de toda a inveja, de toda a maldição da sua vida. Com seus olhos fechados, nós vamos orar por você. Os obreiros, os pastores podem orar neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, coloca a tua unção aqui agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus agora, aonde houver uma obra de feitiçaria, de bruxaria, espírito que escraviza a carne desta mulher, desse homem, solta agora, solta a vida dessa pessoa agora. Satanás, perca as suas forças agora, em nome de Jesus agora. Toda doença, toda enfermidade de origem espiritual, sai agora. Espírito de doença, espírito de suicídio, espírito de depressão, toda autossabotagem dessa carne agora, sai agora, em nome de Jesus. Todas as fortalezas que foram construídas na mente, no subconsciente desta pessoa agora, solta agora, em nome de Jesus. Toda semente maligna, saia dessa mente agora, meu Deus. Vai quebrando agora toda maldição, vai anulando agora todo o poder do diabo, do alto da cabeça à planta dos pés, na vida deste homem, na vida dessa mulher, agora, aonde houver o mal agora, em nome de Jesus, sai da mente, sai do subconsciente agora. Eu te repreendo agora, espírito imundo, solta a vida dessa mulher, solta a vida desse homem, sai dos caminhos dele agora. Toda maldição hereditária, toda maldição mandada, toda maldição invocada, seja quebrada agora, no poder que há no nome de Jesus. Todo o poder do pecado agora, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Todo trauma, toda condenação, toda culpa agora, seja liberto, em nome de Jesus. Seja livre agora, seja livre agora de toda opressão maligna, seja livre agora de todo domínio da carne, em nome de Jesus. Que o Espírito governe, que o Espírito reine na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo neste momento. Seja livre agora, seja liberto agora, em nome de Jesus. Eu declaro libertação sobre a sua vida, eu declaro libertação sobre a sua casa. Eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo toda maldição contra a tua vida, em nome de Jesus. Coloca as duas mãos no alto da sua cabeça e diga assim comigo, diga: em nome de Jesus, eu rejeito todo mal na minha vida. Diga: eu digo não para minha natureza pecaminosa. Diga: e eu digo sim para o Espírito, para Deus. Diga: eu dou uma ordem, tudo aquilo que não vem do Senhor Jesus, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés, diga: eu ordeno agora todo mal, em nome de Jesus. Diga: sai. Toda doença, em nome de Jesus, sai agora. Com os seus olhos fechados, diga para Ele: liberta-me de mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda aqui, querido, se
Se você estava sentindo alguma dor, procura a dor aí na perna, no braço, na cabeça. Procura aí. Se tem alguém que estava sentindo dor, procura a dor aí. Tem alguém que estava sentindo dor e na hora da oração a dor sumiu? Faz assim com a mão. Se você estava sentindo dor e na hora da oração sumiu. Tem alguém aqui agora que está sentindo dor? Algum tipo de dor? Tem alguém que está sentindo algum tipo de dor? Levanta a mão. Está todo mundo bem? Está sentindo dor? Na perna? Vem aqui que a gente vai orar por você. Mais alguém sentindo dor? Vamos orar por ele? Tá doendo agora? Não está doendo agora? Mas estava doendo? Estava sentado. Estava sentindo dor? Na hora da oração, o que aconteceu? Parou de doer. Parou de doer? Quem te curou? Deus. Dê um aplauso, Senhor Jesus, amém? Estava sentindo dor na perna, não está sentindo mais? O que você não aguentava fazer? Assim? E agora está curado? Glória a Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Por isso que ele está sentindo dor ainda. Jesus cura, liberta e transforma, amém? Diga não para a sua carne. Ore, busque Deus. Não é fácil não. A Bíblia diz que é uma guerra, é uma luta, irmão. A luta interior. A luta entre não vir ao culto. Acho que eu não vou para a igreja não. Aí a gente diz o quê? Eu estou cansado. A carne está cansada. Mas fica na frente da televisão, roda a cidade para ir na casa de um, não é cansado. Mas quando é para vir para a igreja, a carne diz o quê? Eu estou cansado. É guerra, é ou não é? É a guerra. Aí quando você vem para a igreja, você volta para casa cansado? Não volta. Você vem cansado, mas como é que você volta? Você volta bem, porque o seu espírito vence. E ele tira todo o cansaço, todo o peso. Amém? Queridos, amanhã, 7 da manhã, nós vamos ter aqui um momento de consagração para os jovens. Você que é jovem e diz assim, eu quero me consagrar mais a Deus. 7 da manhã, das 7 às 8, vai ser 1 hora de consagração, só para quem é jovem. Amém? Se você diz eu sou jovem, então vem. Amém? Então os jovens amanhã, 7 da manhã, das 7 às 8, um momento de consagração aqui com os jovens. Domingo de manhã, que horas é o Bom Dia Espírito Santo? 8h30. É o culto mais importante, sabe por quê? Porque é um culto onde você busca a presença de Deus, onde você fortalece o seu espírito. 8h30 da manhã, das 8h30 às 10. Dá tempo de ir na roça, dá tempo de fazer comida. Vem para o culto, depois você vai para a roça, para a fazenda. Amém? E domingo à noite o culto da Sagrada Família. E vocês estão convidados, 7h30 da noite. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto? A obreira Viviane vai orar? Cadê? Sumiu já, foi arrebatada. Tá aqui? Tá lá no fundo. Tá ali. Vem aqui, obreira, ora aqui pelo pessoal, pedindo ao Senhor que venha nos levar guardado, protegido. A obreira Viviane vai agradecer por esse culto, pela palavra que o Senhor ministrou. Ficou clara essa palavra, querido? Deus falou com você? Falou comigo. Guarda essa palavra no seu coração. É a Viviane que vai orar. É a Viviane. A obreira Viviane aqui. Ora aqui, obreira, agradecendo. Isso, a obreira pensou que era com ele. Amém? Erga suas mãos aos céus e comece a agradecer a Deus por tudo que Ele liberou sobre a sua vida, por esse culto. Deus, queremos te louvar e te agradecer pela tua presença que foi derramada aqui neste lugar, ó Deus. Obrigado pela tua igreja, pelo teu povo. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada aqui neste lugar, ó Deus. Abençoe de cada pessoa que está aqui, que isso possa levar debaixo da sua potente mão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.